Este programa tem oferecimento de Márcias Catering, catering para aviação executiva. Desde 1992, fornecemos o melhor menu a bordo e soluções inovadoras para tripulantes e passageiros. Visite nosso site marciascatering.com.br. CSA MRO, Centro de Serviços Aeronáuticos, em Goiânia. Visite nossas redes sociais, @CSA MRO Brasil. Jet Avionics, a maior empresa brasileira especializada em serviços de manutenção, instalação e venda de equipamentos avionics. Visite nosso site jetavionics.com.br. Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. O nosso convidado de hoje é um cara especial, um cara da lei, que marcou presença na aviação civil de helicóptero Pelicano. Bem-vindo, Maurício, meu amigo. Quanto tempo, hein? Muito prazer em estar contigo, Ricardo. Ver aqui os nossos amigos aí do Porta de Hangar. E que alegria poder te rever, né? Você que tantos anos acompanhou o início do Pelicano, das nossas operações aéreas. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. É capaz de a gente até, você não lembrar bem da história, mas vou contar para vocês. Em 1984, nós fotografamos o Pelicano sobre onde é hoje o shopping Metrô Tatuapé. Um terreno que era vazio ainda faz muito tempo já, né? Foto preto e branco, gente. É verdade. Bons tempos, né? E a gente usou o Águia e o Águia usou vocês. A gente fez um code share de trabalho lá e ficou muito legal. Exatamente. Como é que você chegou nessa história de ser piloto? Aliás, há quantos anos você é piloto? Nossa, eu fiz o curso em 1982, no 1º do 11, na Base Aérea de Santos, que era o ninho dos gaviões, das águias. Enfim, tive a felicidade de ser formado pela Força Aérea Brasileira, já delegado de polícia, mas nós tivemos assim, em 82 nós tivemos uma série de saques, em 83, que assolaram aqui a cidade de São Paulo principalmente. E a CESP nos emprestou um helicóptero que fazia inspeção de linha para que a gente pudesse visualizar onde estava havendo a concentração e destacar o patrulhamento, as viaturas, enfim, para tentar conter esses saques. E deu um resultado fantástico. Depois disso, eu tive a oportunidade de ir ao Esquadrão de Helicóptero de Los Angeles para justamente tentar trazer uma tecnologia para cá. Em 1983, teve um boom de roubos a bancos. A maioria das empresas, principalmente na região ali próximo da Marginal, Santo Amaro, quase todo mundo tinha um posto de serviço, né? E começaram inúmeros assaltos. Para você ter ideia, setembro de 73 foram 197 roubos, 20 dias úteis, eram 10 roubos por dia. Então nós, por uma versão anterior, né, a isso, em algum momento, a Força Aérea Brasileira nos emprestou algumas aeronaves para a gente fazer esse teste do roubo a banco. Então a Honda nos emprestava as motocicletas, e um colega nosso, o Celso Terra, ele ficava no helicóptero da Força Aérea e passava as informações como um cone de observação aérea, que é a ideia primária, né, principal das aeronaves policiais. E a gente chegava com as motocicletas embaixo. Isso deu resultado. Aliado a tudo isso, então nós alugamos aeronaves, né, da Votec, na época da empresa Votec, tanto nós quanto a Polícia Militar, e montamos essa operação chamada Operação Apolo, né? Ia com 110 viaturas para a rua e o helicóptero chegava em 2, 3 minutos em São Paulo, né? Nós tínhamos lá o comandante Rogante, o Dr. Hudson Duval, que conhecia com uma palma da mão, porque hoje tem todos esses artifícios. Antigamente, antigamente era na ideia, no mapão, né? Então ele conhecia muito profundamente a cidade e as aeronaves chegavam em 3 minutos no local. E isso fez com que em fevereiro de 84 nós tivéssemos 4 roubos o mês inteiro. Para você ter ideia, menos do que num dia. E aí realmente foi afirmado a importância da aeronave para a polícia. Então nós adquirimos os primeiros esquilos, o SAT-1 e o Águia-1. O SAT por quê? Porque como já tinha o prefixo Pelicano na Força Aérea Brasileira,
Então nós tínhamos que utilizar na frequência aeronáutica SAT, né? Serra Alfa Tango, que é do Serviço Aerotático, né? Ah, tá. E que é o nome desta unidade. Mas, enfim, para a terra, para as nossas viaturas, permaneceu o Pelicano, porque era primariamente daquela primeira operação conjunta com a Força Aérea Brasileira. Era um helicóptero só ou teve mais que um helicóptero? Não, nós começamos com 1 e 1. E a gente dividia um pouco as áreas, né? Então a PM, como tinha um efetivo maior de tropa, ficava com a Zona Leste e a Zona Norte, por serem áreas até maiores territoriais, e nós ficávamos com a Sul e a Oeste. E na Zona Central, o helicóptero que chegasse primeiro, a tropa que chegasse primeiro, estava lá, né? Perto. Agora, como é que foi criado assim para as pessoas que trabalham como delegado, como talvez investigador, eu não sei, e ser piloto do SAT? Então, assim, nós tivemos nesse início várias formações. Eu fui para a Força Aérea, Dr. Álvaro De Luca, já era piloto de avião e helicópteros. Álvaro De Luca, saudade dele. Exato, um dos nossos pioneiros, um grande chefe. Sujeito. Infelizmente já está no andar de cima, mas posso te interromper um pouquinho? Lógico. O De Luca, ele tinha um cara que andava com ele, que era a segurança dele. O apelido do cara era Miudinho. Você lembra disso aí ou não? Miudinho porque o Dr. De Luca, ele não falou, né? Tinha quase 2 metros de altura e a gente chamava de urso branco. E o cara que andava com ele era enorme. Não, era grande. Maior do que ele ainda. Gigantesco. É muito legal essa história. Desculpa te interromper. Imagina. E aí também nós tivemos o Dr. Arida Antrácoli, também piloto já de helicópteros e aviões. Então nós fomos juntando esse pessoal com experiência. E depois nós tivemos mais uma vez o apoio da Força Aérea Brasileira, onde nós retornamos lá, né, para a Base Aérea de Santos, e fizemos uma padronização de voo, padronização de equipamentos, procedimentos principalmente. E de lá para cá, então a gente tem a escola lá dentro do aerotático, coligada com a Academia de Polícia. Então quem já tem o PP, né, vem o piloto privado, né? Acho que todos aqui que acompanham conhecem a terminologia, né? E aí a gente vai dando a instrução até que chegue piloto comercial. E hoje, para ser piloto policial, não importa a quantidade de horas de voo que você tenha. Você tem que estar como copiloto pelo menos 500 horas em operação policial, né? E nós já tivemos aviões apreendidos também. E nós tivemos grandes policiais, alguns também que já, enfim, estão em outra altitude de voo. Investigadores de polícia. Mas no helicóptero acabou que houve lá uma norma para que o piloto e copiloto fossem delegados de polícia. A semana retrasada nós quebramos esse paradigma depois de 37 anos. Nós estamos agora com um copiloto, o Jorro. Ele é auxiliar de papiloscopia, mas tem 3.500 horas de voo, né? Enfim, grande experiência, muito profissional, e então quebrando já esse paradigma para que... Muito legal, mas o cara tem que ser justamente policial. Ele, por exemplo, se o Valdir Lopes quiser ser piloto, ele sendo um civil normal, não pode? Não, hoje não. Nem prestar um concurso para entrar lá? Nós já tivemos o piloto contratado, piloto policial, até que os primeiros delegados e militares, enfim, lá do Águia, completasse as horas de voo, que na época eram 200 horas para poder assumir o comando de uma aeronave policial. Então nós já tivemos esse cargo de piloto policial, mas hoje não. Hoje precisa ser policial, precisa ser, enfim, oficial lá da Polícia Militar para que possa assumir o comando de uma aeronave pública. Ah, que legal. Agora, para o pessoal entender, o que você fazia antes de ser piloto? Bom, eu comecei minha carreira em 1977 como investigador de polícia, com muito orgulho, enquanto cursava a faculdade de Direito. Depois nós fazíamos 2 anos de Criminologia na Academia de Polícia e, enfim, aí prestava concurso para delegado. Então eu fui delegado de polícia durante muitos anos, trabalhei em diversos departamentos, né? E quando justamente fui para essa operação policial, quer dizer, eu fui por me tornar piloto de helicóptero para poder ir numa operação específica. Fiquei lá 7 anos, depois fui seguir carreira, né? E recentemente, depois de ter passado pela Delegacia Geral de Polícia, eu retornei para o aerotático para cumprir essa missão, né, de
voar e proteger. Voar, voar, subir, subir. Eita, não é? Mas você foi delegado-geral do Estado de São Paulo? Fui delegado-geral 2008, 2009, de todo o Estado de São Paulo. Rapaz, só vem cara bom aqui nesse programa. Vou te dizer uma coisa, que honra. A missão principal do Pelicano, ou SAT, é combater o crime. Exato. E que mais? Então, nós temos assim, o primeiro momento, a primeira missão, o foco de tudo, é justamente um cone de observação aéreo. No momento que a gente está alto, a gente consegue visualizar toda a região, leva as viaturas o mais rápido possível por caminhos mais rápidos, monta aquele cerco, né? E também visualizando ali a ocorrência, a gente consegue ter certeza do que está acontecendo ali. A segunda parte é quando já sai desse cone de observação e vai para a intervenção, que seria, por exemplo, uma busca, né? Não só uma busca policial, mas às vezes uma busca de alguém perdido no mato, né? Então, antigamente a gente também utilizava aquela técnica que você vem com a aeronave e vai abrindo com o vento o mato para fazer aquela busca. Hoje você tem os imagiadores térmicos, enfim, tem uma série de outros equipamentos que você consegue, por imagem térmica, visualizar aquilo. Então, essa é a primeira missão, quer dizer, esse comando de uma operação com uma visão privilegiada. A segunda parte, realmente, então, são as intervenções. Todas as vezes que um policial está trocando tiro, a nossa aeronave é demandada e vai a tripulação para lá e muitas vezes fazendo o desembarque e apoiando o pessoal ao solo. A outra coisa que a gente faz e que temos muito orgulho disso é o transporte de órgãos, o resgate de feridos, né? Essa é uma missão extremamente importante, às vezes pouco valorizada aqui no Brasil. As pessoas quase não doam órgãos, né? É tão importante, salvamos vidas. Então, dioturnamente, a gente está fazendo esse transporte, auxiliando a vida das pessoas. Então, além daquele lado mais pesado policial, todas as vezes que a gente volta de um salvamento, é um orgulho muito grande, né? Eu já tive a oportunidade de participar de várias dessas missões e é isso que talvez faça a gente continuar, né, depois de tanto tempo, com essa vontade, com essa alegria de ir para a nossa base e poder realmente ajudar as pessoas. Salvar alguém, né? Muito Salvar importante, alguém. Uma criança, um idoso, ou seja, necessitando de um socorro aeromédico que é muito rápido. Muito. A diferença muito. de segundos faz. E vocês trabalham junto com o pessoal do Águia? A gente é muito irmão do Águia, né? Sim. Não só a proximidade física aqui na base de São Paulo dos policiais, as formações são conjuntas. Os últimos pilotos, copilotos e pilotos que nós tivemos, a formação inicial foi com o Águia, depois retornaram para a gente. A gente de vez em quando manda o tripulante operacional para fazer o curso lá. É absolutamente integrado, né? Durante todo esse período que nós passamos, desde o início, sempre foi muito afinado. Eu acho que... Eu vou falar uma bobagem aqui, talvez, né? Mas quem é piloto sabe, né? Tem um espírito diferente no piloto. E acaba se irmanando. Nós estamos do mesmo lado. Nós somos forças do bem. Que tipo de equipamento o Pelicano hoje usa para navegar, para combater o crime? Quais são os equipamentos? Quais são as proteções que o aviador e o soldado têm dentro da aeronave? É muito importante isso, né, Ricardo? Veja, hoje a navegação é totalmente diferente, né? Eu vou falar que eu comecei estudando lá navegação por sextante, né? E a garotada hoje não sabe nem o que é isso. Mas hoje a gente tem uma série de instrumentos. Antes, quando você precisava, de repente, ir para Santo Amaro, num determinado ponto, você direcionava lá para uma rádio de Santo Amaro, ia pelo ADF, né? Que nos dava a direção de Santo Amaro. Hoje a gente tem, enfim, GPS, a gente tem vários sistemas redundantes. Hoje a computação embarcada é bem diferente, né? Além disso, nós temos a parte toda de proteção. Além, evidentemente, da experiência. Então, há uma ocorrência, o pessoal em terra já rapidamente começa a acionar os sistemas para direcionar aquela aeronave para o ponto mais curto possível, desde que as interferências aéreas aí não interfiram, né, nos procedimentos de Congonhas, por exemplo, Guarulhos, já vão passando coordenadas e já vão se interligando com outros sistemas, inclusive do pessoal de terra. E a tripulação, então, após da partida na aeronave, já tem aquele rumo
correto de chegar lá com velocidade. Agora, todos os tripulantes estão com colete à prova de bala, capacete, o armamento, a gente evita ao máximo utilizar esse armamento da aeronave, mas evidentemente, né, nós não podemos ser abatidos e cair em cima de outras pessoas inocentes e causar um dano maior. Então, já ocorreu em algumas ocasiões da gente ter que intervir da aeronave, né? E o pessoal é altamente especializado nisso, treinam dioturnamente para isso. As nossas aeronaves têm uma blindagem também, né? Evidentemente, inclusive, em alguns momentos essas blindagens vão modificando, né? Pontos enfim, e eficiência da blindagem. Mas, enfim, a gente procura usar o searchlight, né, que é aquele farol de busca, hoje os imageadores térmicos para localização, enfim. Isso é uma coisa que o mundo evolui numa velocidade muito dinâmica. E a gente tem que acompanhar, né? Agora, não pode ficar para trás. Você falou que usa o searchlight, então vocês operam noturnamente? Operamos também, hoje operamos noturnamente. Aliás, o Pelicano, o SAT-1, e eu tive o prazer de estar a bordo, foi o primeiro voo noturno de helicóptero em São Paulo, né? No Brasil, de verdade. Civil, militar, o que for? Era proibido totalmente o voo noturno, né? Que legal. Então era nascer ao pôr do sol. E às vezes o pôr do sol era claro, né? Não era tão escuro assim. E justamente numa missão de socorro a um garoto de 8 anos, estava com hemorragia de esôfago, estava em Mogi das Cruzes, estava no bombeiro de Mogi com ambulância, UTI, e o médico pedindo desesperadamente para o bombeiro auxiliar a chegar no Hospital das Clínicas, senão o garoto morria. E aí não tinha como chegar terrestre. Fomos acionados, graças a, na época, o controlador Maurício Moll, que ficava lá... Grande Moll. Grande Moll. O homem que tem uma voz mais bonita do Brasil no controle de São Paulo. Exato. Ele entendeu, interpretou, falou, ai meu Deus do céu, vamos os dois aí ser presos pelos oficiais da Força Aérea, porque é proibido o voo, mas é uma missão humanitária, é uma missão de socorro, comandante por conta e risco autorizado. E nós fomos lá e conseguimos realmente colocar o garoto no Hospital das Clínicas. Então, a história nossa, né, veio muito conjunto, essa interpretação, talvez a confiança que os oficiais da Força Aérea tinham, porque fomos formados por eles, né? Depois, por outras etapas, a nossa tripulação toda voltou lá várias vezes à base aérea, então havia uma confiança de que ninguém estava lá brincando. Nós estávamos lá para salvar vidas. Né? As regras foram feitas para ser quebradas também, né? Num caso desse especificamente, não por palhaçada, mas é um caso muito sério que é uma vida humana em perigo. Lógico, não. E depois nós tivemos um apoio muito grande do coronel Hideo Sato, que era um atirador, grande atirador, recordista sul-americano de fuzil, depois comandou a Barreira do Inferno, e ele, quando comandou o Serviço de Proteção ao Voo aqui de São Paulo, ele conseguiu juntar uma turma grande, fizemos várias reuniões lá e realmente abriu, né? Então aquilo de pousar na rua para resgatar alguém era absolutamente inviável, improvável, não havia autorização e se fizesse perdia a carteira de piloto. E ele, através dessas reuniões, nós conseguimos ir quebrando algumas coisas, né? E hoje você vê, é natural, quase todos os dias, você vê o águia ou mesmo o pelicano pousando num lugar para realmente aquela fração de segundo salva vidas. Basta ter cuidado, né, na operação. Agora, as polícias do mundo fazem curso com a outra? Você já foi fazer algum curso fora? Como é que funciona? Vamos sair um pouco do helicóptero para a gente o pessoal ter noção de como é que é. Você já foi para fora fazer algum curso? Já fiz vários, né, Ricardo? Já fiz vários, porque, em primeiro lugar, eu optei depois do hipismo, né? Eu fiz CPUR, sou oficial de cavalaria do Exército Brasileiro, de 74. Meu primeiro esporte era o hipismo, mas depois de um pequeno tombo, eu tive que mudar de atividade esportiva e fui para o tiro, até por causa da minha profissão. Fiquei 37 anos representando a equipe brasileira de tiro e, diferentemente daqui, a maior parte das equipes de competição são de forças especiais policiais. Então eu tive muito contato, né, com essa galera toda, e através disso a gente vira irmão e há a possibilidade de fazer inúmeros cursos. Então, a gente tem um intercâmbio muito grande com unidades. Por exemplo?
Miami, Departamento de Polícia de Miami. Você sabe que a cidade de Miami é a cidade irmã de São Paulo, o estado da Flórida é o estado irmão de São Paulo, e a Academia de Polícia Civil de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de firmar um termo de cooperação com a Academia de Polícia de Miami. Então, em 88, eu fui para lá para fazer um curso de SWAT, de Operações Especiais, né? Estavam recém-criados o GER e o GAT. Depois, em 89, eu fiz o curso de instrutor lá. E todos os anos eu vou para lá, sou convidado como instrutor convidado lá do Departamento de Polícia de Miami, e várias vezes eles vêm para cá. Então, nesse meio do caminho, além do curso de SWAT, de Operações Especiais, surgem inúmeros outros cursos na área de homicídio, enfim, de local de crime, de pesquisa, de esquadrão de bombas, enfim. Há um intercâmbio muito grande das forças policiais, né? Eu, particularmente, já estive em vários lugares, mesmo a Força Aérea Alemã, né, sempre foi muito próxima da gente, mandamos vários colegas lá fazer treinamento com os comandos, enfim, sempre o Coronel Dirk tem vindo aqui constantemente. Quer dizer, existe uma troca de experiências, né, profissionais? Existe uma troca de experiência. Isso é importante demais, né? Muito, 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 porque é assim, aquilo que a gente já passou e que não deu muito certo, é importante que não se repita. E aquilo que deu certo, é importante que se repita muitas vezes. E cada vez com uma nova visão, com uma nova tecnologia, aperfeiçoando aquilo, né? Entendi. É muito comum as pessoas julgarem uma determinada ação aqui no ar-condicionado, sentado, bonitinho e tal. Mas dia a dia, aquele, né, que está lá no dia a dia, na ponta, e que tem uma fração de segundos, às vezes, para decidir sobre a vida de uma pessoa que ele precisa resgatar, ou de uma ação que ele precisa ter, então ele precisa de um leque muito grande de preparação, né? De várias possibilidades, para naquele momento ele conseguir achar uma que será a melhor para ser aplicada. É complicado você julgar um profissional, que nem na aviação, né? Muita gente fala, mas foi culpa do piloto. Senta no lugar dele. Exato. Né? E aí vamos ver se foi culpa do piloto mesmo. Agora, nosso quadro preferido, Troca de Cueca. É verdade, de vez em quando precisa trocar, né, Ricardo? Olha, eu tive realmente um apagamento de turbina na cidade, né? Então imagina que eu sei que muita gente também acompanha o teu programa aí que não está tecnicamente na cabine ali, mas que acompanha. Existe uma coisa chamada curva do homem morto, né? No helicóptero. Então, se eu tiver numa determinada altura, numa determinada velocidade, mesmo que haja um apagamento da turbina, do motor, da aeronave, a gente faz um procedimento chamado autorrotação, inverte as pás, né, ali do helicóptero e consegue fazer um pouso que não é lá um pouso muito bom, mas também não chega a precisar trocar a cueca, né, desde que esteja nessa condição. Mas muitas vezes as nossas operações são em baixa velocidade, em baixa altitude, por isso chama-se curva do homem morto. E eu estava numa operação na zona norte de São Paulo, com ladrões no interior de uma residência, com refém, a gente precisando que as viaturas chegassem o mais rápido possível para fazer aquele cerco, tinha apenas um policial ali na porta, pedindo justamente para a gente esse apoio, e lá pelas tantas houve uma falha do FCU, do sistema de combustível, e houve um apagamento da turbina. Graças a Deus, naquela semana eu tinha recém-vindo da base aérea de Santos, onde eu estive fazendo mais um curso lá. Refreshment. Que era um refreshment e pousos, enfim, área restrita, emergências a bordo. Então aquilo fica meio que na memória muscular da gente. E no momento que houve o apagamento da turbina, para você ter uma ideia, o meu copiloto não percebeu que estávamos em pane. Ele achou que eu estava querendo posar na rua, enfim, para desembarcar a tripulação. E de verdade é muito rápido, é feia a coisa. E se você falar para mim assim, você viu os postes, você viu a fiação, você viu os carros vindo ao contrário, fez um pouso corrido numa avenida, graças a Deus e aos meus instrutores da Força Aérea Brasileira, aquilo aconteceu. Se eu tivesse pisado o pé errado, ou se eu tivesse levado mais um segundo para aquilo, realmente hoje a gente não contaria essa história, né? Sãos e salvos pelo seu profissionalismo. Pela formação que eu tive. Então, e a mão de Deus também dá uma força sempre, né? Sem sombra de dúvida. O J. Cristo está ali, né? O tempo todo.
Agora, a quantidade de helicóptero que tem a aviação civil, e digo mais, junto com a militar, porque vocês trabalham em conjunto, é suficiente? Olha, às vezes pode parecer, né, que a gente quer mais aeronaves, ser exagero. A Polícia Militar realmente está com 10 bases no interior, mas nós temos 645 municípios. Então nós, do Aerotático, nós atendemos todo o estado de São Paulo. Então muitas vezes aquela velocidade, né, que você chega, e por isso o helicóptero, acaba sendo prejudicado por não ter uma base no interior, né? Se você for a Prudente, por exemplo, ou Ribeirão, enfim, constantemente nós estamos sendo acionados. Mesmo Piracicaba, que é aqui perto, a gente tem sido muito acionado. Então, nós precisaríamos realmente mais aeronaves. Embora a Polícia Militar tenha um trabalho específico, né? Nós temos um acompanhamento especializado, né? Não só nesse apoio das operações que são realizadas pelos vários departamentos de polícia do interior, mas, por exemplo, você tem, às vezes, um sequestro, você tem um pagamento de sequestro. Você precisa estar acompanhando, né? E nem sempre dá tempo de você voltar com a aeronave para reabastecer. Então, hoje, realmente, pelo tamanho do estado de São Paulo, pelo porte do estado de São Paulo, infelizmente, pelo alto elevado índice, né, que nós temos da criminalidade, nós poderíamos ter mais aeronaves, sim. Seria ideal para vocês? Ideal. E quanto seria ideal hoje para a Polícia Civil de quantidade? Para que você tenha essa efetividade, né? O ideal seria que a gente tivesse pelo menos as 10 bases no interior, pelo menos uma aeronave em cada base. Você sabe que a aeronave demanda uma série de manutenções, né? Quem tem um diz que nunca tem nenhum, né? Porque quem tem dois tem um, porque ela está constantemente ali em manutenção. Mas eu acredito que a gente precisaria ter realmente as aeronaves num perímetro ali, atendendo um perímetro que você tivesse ali de hora de voo que fosse efetivo realmente. E são inúmeras vezes que a gente é demandado e que infelizmente a gente não consegue atender de maneira efetiva. E graças a Deus, ainda bem, a Cabo Águia nos auxiliando, nos apoiando nesse trabalho. É uma honra tê-lo aqui no Porto de Hangar, receber você, mas eu quero te dar um presente no programa, que é um calendário 2021 com as minhas imagens. A gente fez esse calendário para ajudar o João Emanuel, que é um menino, um bebê que sofre de AME. Ele tem mais 4 meses aí para poder conseguir comprar um remédio dele, custa 12 milhões de reais. Aliás, se puder divulgar todos, por favor, aqui tem o link. Quem puder ajudar, ajuda. Pode ser R$1. Ajuda o João Emanuel, que ele está precisando, e rápido, né? Já conseguimos juntar 7 milhões para ele. Um remédio que custa 12 milhões. E é uma honra, um prazer te entregar esse calendário, porque é um calendário com as minhas imagens de fotografia de aviões. Que maravilha, muito obrigado. O seu trabalho sempre é muito primoroso. A gente acompanha esse trabalho teu que você faz, e agora nesse lado do apoio, do salvamento também, né? É tão importante nesse momento que a gente vive uma pandemia gigante, que as pessoas entendam que doar o sangue, doar um órgão vai ajudar a salvar alguém, né? Essa banalização da violência, essa banalização da morte, né? Quando se falava numa morte, todo mundo ficava horrorizado. Hoje você fala em milhares de mortes. Virou, parece que normal a coisa, né? Tá parecendo que é normal, e não é normal, não. Não é normal quando é um ente querido seu. Então ajude, faça esse trabalho que ele está fazendo. Vamos ajudar lá, Emanuel, sim, com certeza, viu? Mas eu também queria te entregar a nossa Challenge Coin. É aquela moeda, né, que só quem pertence à unidade, ou só aquele que trabalha pela unidade de verdade, e você faz isso desde 84, né, pela nossa unidade. Então nós conseguimos aí com 35 anos criar essa Challenge Coin do Serviço Aerotático. Eu gostaria de passar às suas mãos. Olha, e que você sinta parte da nossa tripulação. Olha aí, pessoal, que bacana isso aqui. Que legal. O pessoal precisa saber. Se ele não ficar com essa moeda lá e a gente vier aqui demandar cadê a moeda da sua unidade, ou ele vai pagar 10 flexões de braço ou uma rodada de chopp, né? Eu vou ter que pagar a rodada de chopp, que vai ser um prazer.
Muito obrigado. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Volte sempre, o programa é seu, tá bom? Pessoal, fica com o Porto de Angara. Até o próximo programa. Valeu, dá aquela badalada no sino do Porto de Angara. Valeu, um abraço a todos. Valeu.